Opa, recentemente acabou de ser lançado o capítulo 4 de Poppy Playtime. E depois do seu lançamento, esse capítulo teve muitos mistérios. Mas hoje eu vou contar pra vocês a história de um personagem marcante nesse capítulo, chamado Doe the Dogman. Então por favor, fique até o final, porque esse vídeo deu muito trabalho. Enfim, chega de enrolação e vamos começar. O capítulo começa com um comercial divulgando um novo brinquedo, chamado Doe. Assim como a Mommy, esse brinquedo também consegue se esticar e fazer várias coisas. Perceba que nesse comercial o Doe pula em um quadro e nesse quadro a gente vê três coisas. Aqui podemos ver três bonecos do Doe, um grande e dois pequenos. Mas aí é que tá, existe três Does então. E perceba que o Doe do meio está com uma cara meio insatisfeita. Mais pra frente eu explico esse negócio dos quadros. Vamos continuar. Depois do comercial a gente percebe uma criança recebendo uma espécie de bilhete para ir visitar a Playtime e ganhando o brinquedo do Doe. Essa criança se chama Jack. Chegando na fábrica, eles foram convidados para observar como os brinquedos do Doe foram feitos. Jack é uma criança impulsiva e teimosa, digamos assim. Por causa disso acontece uma tragédia dentro da fábrica. A criança Jack acaba caindo nas máquinas de massinha e ele acaba morrendo e a alma dele entra no boneco do Doe. Agora já sabemos que o Doe possui uma alma, a do Jack, a criança. Mas aí é que tá, o que aconteceu com o Doe depois disso? Depois do capítulo 3, a Poppy decide se separar do protagonista para tentar salvar a Kissimisse, que foi machucada lá em cima. Mas a pergunta é, como é que essa boneca de sei lá quantos metros de altura vai conseguir salvar a Kissimisse? Eu não sei, até porque ela parece uma anã, né? Mas enfim, depois de muita coisa, o protagonista acaba caindo em um buraco onde tinha o Pianosaurus. Mas isso eu explico em outro vídeo. Depois, do nada, Doe devora o Pianosaurus. Fazia meses que ele não comia e por isso que ele fez isso. Então, esse é o Doe. A criança no começo do capítulo. O Doe salva o protagonista sendo muito amigável da sua parte. Mas por que Doe quer realmente nos ajudar depois de tudo que a gente passou no primeiro, no segundo e no terceiro capítulo? Bom, eu não sei. Mas ao decorrer do jogo, o Doe realmente nos ajuda. Mas perceba que o jeito do Doe é diferenciado. Primeiro ele começa mais sério, depois mais brincalhão. Isso eu vou explicar mais pra frente também. Mas também ao decorrer do jogo a gente descobre que muitas crianças se transformaram em experimentos. E algumas crianças foram juntas em um experimento só. Por exemplo, um experimento com mais de uma alma. E também a gente consegue achar alguns papéis no chão que podem nos explicar o que aconteceu na história do jogo. Depois disso, nós fomos pegos pela Kissimisse, nos salvando junto com a Poppy. Perceba que a Kissimisse também está meio machucada. Perceba que achamos uma sombra meio estranha de algum experimento. Muitos acham que é o protótipo, mas isso é para outro vídeo. Chegando no Porto Seguro, deparamos com o Doe, surpreso ao ver a chegada da Poppy. Depois que Poppy disse que o protótipo está perto, o Doe fica irritado, falando que ela trouxe o protótipo até aqui. Isso explica que Doe também é um monstro meio esquentadinho, principalmente por causa da alma de Jack. Mas perceba que Jack, a criança, não era desse estado. O Jack era mais ou menos uma criança mais feliz, brincalhona e tal, fazendo ficar a situação um pouquinho mais estranha sobre o Doe. Bom, vocês lembram que as crianças começavam a entrar em mais de um experimento? Eu acho que é bem possível que o Doe tenha mais de uma criança dentro dele. Eu falo isso pelo simples motivo dos sentimentos dele. Ele meio que é uma mistura de brincalhão e alegre com estresse, digamos assim. Cara, eu sou horrível explicando as coisas. Quando conversamos com o Doe, ele diz que sabe por tudo que a gente passou lá em cima. Huggy Wuggy, a Mommy e o Catnap. E quando ele soube disso, ele achou que você é a chave
para eles serem libertados, digamos assim. Até porque o plano da Poppy era exatamente destruir tudo esse lugar, mas Doi tentou impedir ela de fazer isso. Então perceba que além do Doi ter sentimento de brincalhão, raivoso, ele também tem uma certa proteção com os experimentos. Isso faz pensar que o Doi pode ter realmente mais de uma criança dentro dele. Mas bom, vamos tentar melhorar nossa teoria. Perceba que o modelo de Doi, o corpo dele, para ser mais específico, tem desenho de 3 braços. Perceba que tem 3 braços no corpo dele. Um vermelho, um laranja e um amarelo. E isso é meio estranho porque o que será que significa esses 3 braços no corpo dele? Bom, temos 2 razões sobre isso. Ou eles colocaram só de enfeite, ou tem realmente um mistério por trás disso. E eu não acho que eles colocaram isso só de enfeite. Realmente deve ter um mistério por trás disso. Bom, no jogo descobrimos que 2 crianças também viraram experimentos. Uma criança chamada Matthew e outra chamada Kevin. Provavelmente eles morreram por conta de um acidente familiar, como o Jack. Mas até onde eu quero chegar? Bom, será que essas 3 crianças têm uma ligação? Existe uma fita onde um experimento estava machucado e o Doi e os outros experimentos estavam tentando socorrer ele, provando mais uma vez que realmente Doi tem um sentimento meio de proteção, querendo cuidar das outras crianças e dos outros experimentos. Então realmente comprova que o Doi possa ter 2 crianças dentro dele. Mas vamos continuar porque ainda não acabou não. Descobrimos que a criança Matthew é responsável por cuidar das outras crianças. E também descobrimos que ele tem meio que 15 anos. E eu não pesquisei no Google nem nada do tipo. Eu meio que investiguei isso. E realmente parece que Matthew tem 15 anos. Fazendo ele ser, acho que, a criança mais velha entre eles. Desculpem se eu estiver errado, mas essa é meio que minha teoria. Aliás, tem uma parte do jogo aonde o Doi fica congelado, fazendo seu coração ficar mais congelado do que antes. E bom, temos mais uma teoria aonde essa criança, no caso, deve ser uma criança mais esquentadinha, por exemplo. Então, vamos ver aonde isso pode chegar. Descobrimos também que a criança Kevin é uma criança mais estressada, uma criança mais esquentada, mais nervosa e que não se lida muito bem com as outras crianças de vez em quando. Essa foi a criança que virou também um experimento. Então, temos mais provas sobre o Doi. Mais pra frente, quase no final do capítulo, descobrimos que Doi sem querer explodiu o lugar onde vivia outros experimentos, fazendo os experimentos morrerem. Doi fica muito triste por isso, te desculpando pelos experimentos. Agora, a nossa teoria está certa. Doi realmente tem 2 crianças dentro dele, mas não. Descobrimos também que Doi ameaça o protagonista à morte, fazendo que a culpa é toda dele. O Doi fica muito irritado com a gente, ameaçando a gente até de morrer. Só que acontece uma coisa, acontece meio que um derrame no Doi. Ele acaba tendo 3 sentimentos de uma vez: triste, arrependido e irritado. Ele até fala que a culpa foi nossa. Isso tudo acabou com a gente. Tudo acabou em nós. E ela. Esse ela que ele estava se referindo era na verdade a Poppy. Então, lembra que o Kevin era uma criança mais irritada e esquentada? Bom, eu acho que não preciso nem dizer mais nada. O Doi tem exatamente 3 crianças dentro dele.
Jack, Metal e Kevin, a criança mais estressada entre elas. E é por isso que ele não conseguia se lidar com eles. E no final o Doi acaba ganhando uma transformação mais bizarra, uma transformação mais ameaçadora e assustadora. Perceba que na boca dele tem 3 cabeças, uma feliz, quer dizer, 2 tristes e uma mais irritada. A irritada representando Kevin e as outras tristes representando o Jack e o Metal. Depois disso, o Doi persegue a gente até o final, falando até umas frases meio tristes, que é: mamãe, papai, eu quero ir pra casa. Provavelmente representando a criança Jack, que morreu e não escutou seus pais. Me pegou. E também descobrimos que no meio do capítulo tem uma fita que mostra que o Doi matou os próprios pais, no caso o Jack. Agora vamos voltar lá no começo. Lembra do comercial? Lembra sobre o quadro que eu te falei? Bom, agora sabemos que a criança mais velha é o Metal, a criança com a expressão irritada é o Kevin e a criança mais baixa é o Jack. Então essas são as 3 crianças que estão dentro do Doi. Galera, se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like e se inscreve no canal. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer, eu tive que ficar pegando cada detalhe e tal. E se eu esqueci de alguma coisa sobre o Doi, vocês podem falar nos comentários, por favor. Então é isso, galera. Essa é a incrível e triste história do Doi. Muito obrigado por assistir até o final. E é isso, galera. Falou.